Você é um otário, divirta-se com a sua fita, eu vou pro fliperama. Apenas um show, todos sabem que no começo era uma loucura. Muito se deve ao fato porque no começo o Rigby era muito inconsequente, e por ele agir por impulso, as coisas sempre davam errado no final. Quando eu fiz um vídeo falando dos momentos que Mordecai foi um completo babaca, o que mais teve naquele vídeo era pessoas defendendo Mordecai, como se ele não fosse o único que fizesse besteira. O Rigby também tem muitos momentos de culpa, e eu tenho que concordar porque às vezes o Rigby realmente me tirava do sério. Apesar que ao longo da série ele evoluiu bastante, ainda assim no começo o Rigby era bem babaca. Então pra ser uma pessoa justa aqui, se eu fiz um vídeo falando do Mordecai, por que não fazer um falando do Rigby? Nada mais justo que também falar de momentos que ele fez bastante raiva na série. E eu acho que os motivos que eu vou falar aqui sobre o quão o Rigby foi um otário, você vai concordar comigo. Até mesmo no primeiro episódio de Apenas um Show já começa com o Rigby aprontando, já que ele causou problemas pro Saltitão que acabou mandando ele pra Lua, onde Mordecai e o Pirulito e ele tiveram que salvar o Saltitão. O começo de Apenas um Show eu não culparia se alguém achasse o Rigby também um saco. E teve episódio inclusive que muito se fala da culpa que Mordecai tem sobre ele, mas pouco se fala que a maioria dos problemas desse episódio basicamente começa por conta do Rigby. Muitos focam que o maior problema disso foi basicamente um erro do Mordecai, enquanto na verdade foi do Rigby. E o momento que eu tô mencionando, ele é basicamente na segunda temporada no episódio chamado Tá Na Hora. E assim como a maioria dos episódios de Apenas um Show, o problema começa a ser causado por algum comercial inusitado que eles viram na TV, que aquilo acabou capturando a atenção deles, e vai ser em volta disso o plot do episódio. E ele começa com uma propaganda de um filme de terror de zumbi, e o Mordecai demonstra interesse em ver aquilo, e que bom, porque o Rigby, ele comprou 2 ingressos para ver com seu melhor amigo. Só que parece que o Mordecai, ele já tinha planos, porque ele finalmente ia criar coragem para chamar Margaret para sair. E foi aqui que basicamente começou o maior problema do episódio, que começou a ser causado pelo Rigby. O Mordecai, ele tinha o único objetivo de chamar a garota que ele é obcecado desde o começo da série pra sair, só que sempre que ele tenta fazer isso, ele acaba travando bem na hora. E como sempre, dessa vez não foi diferente, mas o Rigby tava ali e resolveu fazer uma piada com isso. Você vai ter que desculpar o Mordecai. Ele tem dificuldade pra se expressar. Ele acabou meio que humilhando o Mordecai na frente da garota que ele gosta, o que convenhamos que o Rigby fez foi muito constrangedor. E ao longo desse episódio, o Mordecai acaba demonstrando traços de ciúmes, por mais que ele não admita ou talvez nem tenha percebido isso. E depois dessa parte meio que já ficou um clima estranho entre os dois, mas após isso o Mordecai acabou se oferecendo para ajudar a Margaret com a mudança dela. E o Rigby acabou se oferecendo também, apesar que ele não tava ali para ajudar. Parecia que ele tava mais ali para atrapalhar o Mordecai mesmo, sabe? Era mais para ele ficar constrangindo o Mordecai na frente da Margaret. E até teve um momento que o Rigby, ele queria mesmo ver o Mordecai tentar chegar na Margaret, já que ele tinha certeza que o Mordecai não iria conseguir. E até que ele tava um pouco certo, porque sempre que o Mordecai tentava chamar ela para sair, ele ficava nervoso e meio que tinha um bloqueio para chamar ela. Então o Rigby, ele acabou indo lá e chamou a Margaret para sair, para comprar aqueles ingressos, né, que ele tinha comprado para ir ver com o Mordecai, mas como ele não quis ir, ele acabou chamando a mina que ele gostava. E nesse ponto podemos dizer que o Rigby, ele já teve uma péssima atitude. Eu ficaria realmente frustrado se eu tivesse um amigo que soubesse que eu gosto de uma garota e acabasse chamando ela para sair só por birra. Até porque o Rigby, ele não tem nenhum interesse na Margaret e nunca gostou dela romanticamente. Ele só faz isso basicamente para irritar seu amigo. E coloca amigo entre aspas, porque isso não parece a atitude que um amigo tomaria. E ao longo depois disso que o Rigby e o Mordecai chegaram em casa, ele ficou ali meio que se achando por ter um encontro com a Margaret. Mas está indo melhor do que você e a Margaret. Oh, faltam 3 horas pro meu encontro. E ainda fica humilhando o Mordecai na frente de outras pessoas. E é nesses momentos que podemos dizer que o Rigby, ele é amigo da onça, por ficar provocando o Mordecai o tempo todo. Sabe o que eu mais gosto na Margaret? Que ela não vai sair com esse cara! Mas é então que chegamos num real problema que muitos falam que tem nesse episódio. O Mordecai acaba escondendo todos os relógios da casa por Rigby se atrasar no encontro dele. E ele pega todos os relógios e acaba atacando dentro do micro-ondas. E acaba acontecendo todo aquele caos que só rola dentro de Apenas um Show. Eles foram jogados para dentro de uma fenda no espaço-tempo porque eles destruíram muitos relógios. E engraçado que tudo isso faz parecer que o Rigby era só um cara que tava afim de ver um filme com seu melhor amigo, o que até dá pra sentir um pouquinho de pena dele. Só que na verdade é muito pelo contrário, porque o
o Rigby, ele é um idiota o episódio inteiro. E muitos falam que o Mordecai que empurrou o Rigby pra ele cair. Só que se você voltar àquela cena, você vai perceber que foi o Rigby que empurrou o Mordecai primeiro. E só então que teve toda aquela treta com o Pai Tempo, que ele só resolveu trazer o Rigby de volta porque finalmente o Mordecai admitiu que tava com ciúmes. O que foi só assim que o Mordecai teve uma nova chance retrocedendo o tempo. E foi então que voltou pro começo do episódio, naquela cena onde o Rigby ele começa a provocar o Mordecai. Só que dessa vez ele, sabendo de tudo que aconteceu, ele acabou admitindo que tava com ciúmes. Ai, cara, tu tá com ciúmes? Admite! Cara, eu não tô. Bom, talvez só um pouquinho. O que é triste porque fez parecer que tudo foi culpa do Mordecai, quanto na verdade não era. Toda aquela situação só acabou acontecendo porque o Rigby foi infantil. E meu maior problema com esse episódio é que o Rigby é um idiota do começo ao fim nele. E o pior de tudo, não teve nenhuma consequência real pro que ele fez. E ele nem sabe que foi mal, até porque teve aquela volta no tempo. Então o Rigby não faz a menor ideia do que ele fez. Muitos falam que o Mordecai tem culpa nesse episódio porque foi ele que empurrou o Rigby, só que as maiores consequências e o que levou naquele momento não foi uma coisa que o Mordecai fez, e sim que o Rigby fez. E foi um dos momentos que eu realmente fiquei com pena do Mordecai e com raiva do Rigby. E um outro momento que também faz a gente odiar o Rigby, ele também acontece na segunda temporada, no episódio chamado Me Faz um Favor. E o problema desse episódio, ele também é causado pelo Rigby. E pior ainda, para constranger o Mordecai mais uma vez. E ele tem um intuito que é bem comum o Mordecai e o Rigby pedirem favores um pro outro. Me faz um favor e vira a página da revista? Me faz um favor e seca as minhas mãos? Me faz um favor e afofa a almofada? Mas teve um favor que o Rigby ele não gostou tanto de fazer. Basicamente ele começa com a Hayley chamando o Rigby pra sair. E no começo ele não gostava tanto dela como interesse romântico. Apesar que a Hayley ela sempre demonstrou interesse no Rigby. E como ela tinha chamado ele pra sair pra não ficar tão na cara assim que era um encontro, ela convida a Margaret e o Mordecai pra irem juntos também. O que Mordecai pede pro Rigby fazer um favor, de ele ir nesse encontro porque ele queria passar um tempo com a Margaret também. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de pena da Hayley nesse episódio. Dá pra ver o tanto que ela criou coragem pra chamar o Rigby pra sair. E ele agiu com ela de uma forma tão indiferente que eu confesso que eu fiquei um pouco incomodado. Oi, rapaz, está aqui o pedido. Botei bastante molho no seu, Rigby, do jeito que gosta. Então, Rigby, eu tava pensando, você gosta de mini-golf? Eu também. E sabe que, por coincidência, hoje eu saio mais cedo. Você quer ir? Eu vou polir meu carro hoje, então... Eu acho que tinha muita maneira dele rejeitar ela de uma forma mais gentil. Então outro ponto negativo pro Rigby nesse episódio. Mas o lance é que o Rigby, ele aceita esse favor para ir nesse encontro em dupla para ajudar o Mordecai. Só que com uma condição, porque o Mordecai, ele deveria para ele 10 favores. E como o Mordecai é o gado obcecado pela Margaret desde o começo da série, ele acabou aceitando aí essa desvantagem. E é basicamente aqui onde os problemas desse episódio começam a acontecer. Ao longo dele, o Rigby resolve não só usar seus favores para atrapalhar Mordecai, como constranger ele na frente da garota que ele gosta. Muito parecido com o episódio anterior que eu falei agora há pouco. E conforme esse episódio vai avançando, o Rigby exagera cada vez mais, fazendo com que o Mordecai passasse ainda mais constrangimento. O favor que ele pediu dentro do cinema foi completamente desnecessário. Aí, faz um favor e leva a culpa por isso? Desculpe, pessoal. E perto do fim do episódio, o Rigby resolve fazer Mordecai comprar sanduíche como um dos favores. E enquanto o Mordecai estava fora porque ele tinha saído para comprar, o Rigby aproveitou o momento para chamar o Musculoso e o Fantasmão, porque eles atrapalhariam ainda mais a situação. A Margaret, devido àquela toda experiência ruim durante o dia todo, ela já estava querendo ir para casa. A única que estava interessada em ficar ali basicamente era a Aileen, né, porque ela queria ficar próxima do Rigby. E o pior que depois disso, o Musculoso, ele realmente estava fazendo alguma coisa esquisita. Aí, meninas, vejam o que eu posso fazer com meu sanduíche de sorvete. Mordecai, acho que eu vou daqui a pouco. Parece que o plano do Rigby de continuar atrapalhando o Mordecai continua dando certo, o que estava piorando ainda mais a experiência da Margaret naquele encontro. E é então que depois do dia inteiro o Rigby ter usado os favores dele para atrapalhar o Mordecai, ele resolveu fechar aquilo com chave de ouro. Como último pedido, ele pede algo pro Mordecai fazer que parece ser constrangedor. E parecia ser algo tão ruim que ele realmente se recusou a fazer, até pior do que assumir um peido durante o cinema. Só que o Satitão, inclusive, ele tinha falado mais cedo que não era para eles abusarem dos favores, porque coisas ruins podem acontecer. E como o Mordecai estava se recusando a fazer aquele favor, tudo começou a desmoronar. Então, para esse fenômeno não acabar matando eles, o Mordecai foi obrigado a fazer. E o negócio era tão constrangedor que nem chegou a mostrar para vocês terem ideia. O porquê todos ficaram chocados com o que o Rigby pediu. Só que eu deduzi basicamente pelo som da cena que o Mordecai estava ali fingindo estar colocando um ovo. E o Rigby, ele ainda filmou aquilo para zoar o Mordecai depois. Apesar que o Rigby, ele destruiu aquela fita depois de zoar tanto com a cara
cara do Mordecai? Esse foi mais um daqueles momentos onde o Rigby zoou o episódio inteiro pra constranger o Mordecai na frente da garota que ele gosta, só que não gerou nenhuma consequência pra ele no final. O Rigby nunca precisou se comportar como namorado da Eileen, por exemplo, mas não tinha a menor necessidade dele constranger o amigo desse jeito. Eu confesso que se alguém agisse assim comigo como o Rigby agiu nesses 2 episódios, não teria a menor chance de eu continuar sendo amigo de uma pessoa assim. E o que mais me incomoda no começo de apenas um show é que de todos os começos onde o Rigby apronta, nada geram consequências pra ele. Até momentos que ele nem se recorda que fez besteira. Eu nunca disse que o Mordecai é um santo, mas o Rigby também não é. E olha que eu só citei 2 momentos nesse vídeo, porque teve muito mais onde o Rigby aprontou. Então se vocês quiserem que eu faça uma parte 2 desse vídeo, onde tem mais momentos onde o Rigby é babaca, deixa nos comentários pedindo que com certeza eu faço, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra você não perder os próximos vídeos e até mais.